está exatamente num tanque, aguardando um milagre. Presta bem atenção. Eu não sei há quanto tempo você está buscando um milagre, mas eu tenho certeza de uma coisa: Jesus está chegando nessa Betesda tua. O Senhor está chegando para marcar um encontro. Não só marcar um encontro, mas Deus vai trazer uma mensagem para o teu coração. Você crê nessa noite? Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor, João capítulo 5. Então somente diz que depois da festa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém, e tão somente próximo da porta das ovelhas havia um tanque chamado Betesda, ou tanque da misericórdia, ou tão somente o tanque da graça. Talvez você simplesmente já ouviu muito esse nome, mas eu quero te dizer uma coisa: era exatamente um local a qual tão somente se aglomerava muitos paralíticos doentes. Era um lugar carregado tão somente de pessoas enfermas. Ali estavam cegos, paralíticos, estavam todos aquele tipo de doença que você possa imaginar. Estava o povo reunido no tanque. A palavra do Senhor diz que em tempos o anjo descia e vinha sobre aquele lugar. Tão somente quando o anjo descia, diz que as águas se movimentavam, e quando as águas se movimentavam, o primeiro que mergulhasse sobre as águas saía totalmente curado. Em um certo tempo a Bíblia vai ser muito clara e vai dizer que ele mergulhava, e tão somente com um certo tempo, alguns minutos, alguns segundos, quando ele saía da água, o problema que ele tinha era curado. Entenda uma coisa: quando eu começo a ver essa história, eu começo a entender um pouco como era difícil estar ali. Mas presta bem atenção, porque o lugar, além de ser carregado, além de ser um lugar que tão somente aglomerava muitas pessoas doentes, entenda uma coisa, que é complicado. Às vezes tem pessoas que não é tão forte para ver algumas coisas. Tem gente que é forte, pode ver muitas vezes um acidente, pode ver um corte, mas tem pessoas que não podem ver sangue. Quando vê sangue, automaticamente desmaia. Tem gente que enfraquece. Tem alguém nessa noite que não pode ver sangue aqui? Tem alguém? Tem? Não, tem gente que não pode ver sangue. Aqui umas 3 pessoas já confirmaram que não pode ver sangue. E de fato tem pessoas que não é tão forte assim. Entenda, esse tipo de pessoas são pessoas sensíveis. Quando ela coloca o pé em algum lugar, essas pessoas, elas vão ter a sensibilidade, se a presença de Deus está, se não está. Também se estiver carregado, automaticamente essa pessoa começa a passar mal. Nem todo mundo está preparado para isso. Nem todo mundo, não é todo mundo. Nem todo mundo é todo mundo. Então entenda uma coisa: a palavra do Senhor diz que esse homem já estava há 38 anos enfermos. Eu não sei se há 38 anos ele estava no tanque, mas há 38 anos ele estava enfermo. Não sei quanto tempo ele estava ali à beira do tanque, mas uma coisa eu tenho certeza: ele queria um milagre, ele queria tão somente uma resposta do tanque. E ali, tão somente enquanto ele buscava aquele milagre, não tinha nenhum amigo. Talvez você não tenha amigo porque você não queira ter amigo. Talvez você não tenha amigo porque você não tem o que oferecer. Quando você tem as coisas, você tem amigo. Quando você não tem nada, você não tem amigo, você não tem ninguém por você. Era exatamente aquele homem, não tinha nada para oferecer. Até os familiares tão somente desampararam ele. E o Senhor Jesus chega para ele e diz: me diga uma coisa, você quer ser curado? E quando Jesus faz a pergunta para ele, ele não responde que quer ser curado. Ele responde dizendo: eu não tenho amigo, eu não tenho parente, eu não tenho ninguém que possa, tão somente na hora que as águas começassem a agitar, possa me jogar até lá. A pergunta não foi essa. Jesus perguntou a ele se ele queria ser curado, mas ele agora começou a mostrar para Jesus a dificuldade para chegar até o milagre. Ele começou a dizer: Senhor, não tem como, querer eu quero, mas não há possibilidade. Todo mundo vai, alguns têm amigo, mas eu nenhum amigo tenho. Entenda que o paralítico, aquele que estava na cama, ele teve 4 amigos.
que tentou entrar pela porta, não conseguiu, e os amigos eram tão determinados que destelharam a casa e colocaram ele por cima. Mas esse não, ele não tinha nenhum amigo. Entenda uma coisa, eu começo a ver a dificuldade, porque entenda que a palavra do Senhor vai dizer que a esperança demorada enfraquece o coração. Aquele homem há muito tempo esperava por um milagre, e tudo que ele queria era exatamente andar, ser perfeito. Ele queria ser uma pessoa normal, a vontade era grande, mas ele não tinha ninguém que pelo menos jogasse ele no poço. E Jesus pergunta para ele, mas ele começa a mostrar a dificuldade. Sabe o que eu quero dizer para você aqui nesta noite? O Senhor conhece a tua história, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe que muitos não se aproximam muitas vezes para ajudar, porque você não tem nada para oferecer. Mas quando Ele chega, não importa o que você está passando. Quando Ele chega, Ele não importa o que os outros estão pensando a teu respeito. Quando Ele chega, é exatamente uma pergunta que Ele quer fazer para você. Eu sei que para a mulher, Ele diz assim, não é lícito pegar o pão dos filhos e deitar o cachorrinho. Mas entenda que para aquele homem, Ele chegou diferente. Tem hora que Jesus vai chegar desafiando, mas tem hora que Jesus está perguntando, igual perguntou tão somente ao cego, e diz assim, o que tu queres? Ele vai dizer, eu quero ver, Senhor. Ele vai ser objetivo. Mas entenda, tudo que você precisa está conectado, porque o Senhor vai falar contigo. Você sabia que todos os cultos que você vem, Deus fala? O problema é que muitas vezes você está desconectado. O problema é que muitas vezes você está olhando mais para o problema do que mesmo para aquilo que o Senhor está falando. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Todas as vezes que o pastor ou alguém está ministrando a palavra, sempre tem uma palavra para o teu coração, sempre tem um direcionamento para você, sempre vai ter algo, sabe, para te ensinar e dizer assim, ó, levanta, porque o Senhor quer você de pé. Por isso que Ele diz assim, eu te tomo pela mão direita e digo para você, não temas. Sabe por quê? Ele vai declarar também em Jeremias 29:11, você talvez não saiba o que quer, mas eu bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito. Pensamentos de paz, quer dizer, de fazer prosperar. Não importa o tamanho do teu problema. O problema é que você está em um lugar, em um ambiente que você só consegue ver desgraça, você só consegue ver paralítico, você só consegue ver deficiente, você só consegue ver sangrando, pessoas simplesmente se lamentando. Mas o Senhor está dizendo, eu quero que você comece a entender que quando você alimenta o teu coração de fé, não importa a esfera que você está, não importa o ambiente que você está, eu vou fazer milagre de todo jeito na sua vida. Você crê nessa noite? O Senhor está dizendo, vai ter milagre na tua casa, na tua família. Não importa se não tem jeito, a aparência do homem, se não importa o que estão falando a respeito da tua família, da tua casa, mas eu vou chegar, e quando eu chegar vai ter diferença. Senhor, todo mundo já aceitou, todo mundo já se converteu, só falta fulano. Fica tranquilo, porque ele vai chegar. Ele vai chegar no tanque. Senhor, há muito tempo eu estou esperando, mas Ele te conhece. Já não tenho mais fé, pastor, mas Ele vai mexer com tua fé. Ele vai sacudir a tua fé. Sabe por quê? Porque tudo isso que está acontecendo não é para desgraça, para derrota, destruição. Mas tem coisa que está acontecendo para o nome de Deus ser glorificado. Tem coisas que está acontecendo porque Deus está permitindo, mas vai chegar um momento que Deus vai dizer, só até aqui. O milagre está onde? O milagre está no tanque. Ele está dizendo, você olha para o tanque, esperando o milagre do tanque, mas o milagre vai vir por outra porta. O milagre vai vir diferente. Você fez um projeto, mas eu estou preparando coisas maiores para você. Você está esperando pessoas jogar no tanque, mas espera aí que eu vou te dar um direcionamento. Não vai precisar de pessoas, eu vou te dizer para você, levanta. Você não vai precisar de amigo, eu estou dizendo para você, quem vai fazer o negócio sou eu.
Você não vai precisar de parente, porque eu vou chegar na tua vida e você vai ter que entender que enquanto você depende de homem, eu estou dizendo para você que eu chego no mistério, chego no secreto e começo a dizer experiências que você nunca teve, você vai começar a ter. O que é isso, Senhor? É intimidade comigo. É você querer entender agora que você não vai depender da ajuda, você vai depender da minha voz, porque eu vou falar, você vai fazer e você vai receber o milagre que você tanto precisa. Tem gente que está precisando de ajuda e o Senhor está dizendo: você só precisa da voz, direcionamento. Você só precisa ouvir minha voz. É você esperando alguém físico para te jogar no tanque, e o Senhor está dizendo: não, o milagre que eu vou fazer na tua vida não precisa do tanque, precisa do direcionamento, não precisa de pessoas, precisa somente ouvir a minha voz. Senhor, há muita gente já foi curado. Sei, muita gente já foi curada do tanque, mas com você é diferente. O que é, Senhor? Eu tenho um negócio diferente contigo. Com você é diferente. Mas eu achou, mas quem vai dar a última palavra ainda é o Senhor. Eu pensou. Os pensamentos é do homem, mas a confirmação ainda é do Senhor. Os planos é do homem, mas é Deus que confirma, é Deus que chancela, é Deus que determina, é Ele que faz o milagre acontecer, é Deus que estabelece o milagre que você precisa. Não vai depender de tanque, não vai depender de anjo, porque o próprio Deus vai descer, vai dar o direcionamento. Eu não sei se é em sonho, eu não sei se é através de um profeta, mas eu quero te dizer uma coisa: te prepara para viver o novo de Deus. Há muito tempo está esperando por um milagre, e Ele está dizendo: eu vou chegar diferente na tua casa. Vou chegar no de repente, enquanto você está esperando que alguém te jogue, eu vou chegar por trás e vou perguntar para você: o que tu queres? O que é que você está precisando? E você talvez vai dizer: mas Senhor, não tem ninguém. E o Senhor está dizendo: não depende de pessoas. Aquele homem vai dizer: Senhor, não tem ninguém. Apresenta toda série de dificuldade que ele vive. Realmente, de fato, ele não mentiu, ele foi realista com o Senhor. Mas o Senhor queria mexer com a fé dele, porque sem fé não adianta, filho. Aí Tiago vai ser muito objetivo e vai dizer o seguinte: você pode ter fé, mas se não tiver obras, também não adianta. Pastor, eu tenho fé, mas se movimenta? Não, então não adianta. Eu creio, pastor. E o que é que você faz com aquilo que você crê? Você determina? Você desce pela madrugada? Você levanta as mãos feito um louco, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, sei lá para onde, para a casa do teu filho, para a casa da tua família, e diz assim: Senhor, cura, salva. Você faz isso? Você levanta pela madrugada e começa a profetizar sobre o teu filho, dizendo: Senhor, guarda, livra, porque eu vi o inimigo querendo se levantar contra ele. Você faz isso? Porque não adianta ter fé e não ter atitude. Não basta ser crente, simplesmente crente acomodado. Deus quer crente canela de fogo, que acorda pela madrugada, tem visão e tão somente vê o diabo se ir andando, e ali se levanta para determinar e dizer: não, aqui você não tem espaço, porque o espaço ainda é do Senhor Jeová, o espaço é do meu Deus. Você ainda é daquelas pessoas que simplesmente vai lá e profetiza sobre o teu filho, dizendo: Deus, eu profetizo sobre o meu filho uma geração crente, diferente. Ou você é aquela pessoa que dorme a noite toda e não profetiza sobre a sua casa. Não adianta querer uma mudança se você não se esforça. Não adianta querer um milagre do tanque e só colocar dificuldade, dizer: não, Senhor, não tem ninguém que me jogue. Não, Ele está querendo que você não somente abra a boca para profetizar. Entenda que Ezequiel 37, tudo que ele precisava era profetizar. E ele diz: por acaso esses ossos possam reviver? E ele diz assim: Senhor, tu sabes. Eu sei, mas você também sabe.
O que é, Senhor? Profetiza, homem, pelo amor de Deus, profetiza. O que era que faltava para tão somente o milagre acontecer? Determinação do profeta. O que era que faltava para o milagre se mover? Para Israel ressuscitar, o que era que faltava? Deus estava pronto no trono, assim, de pé, já, agora, pronto para fazer um milagre, mas ele estava esperando o profeta profetizar. E Deus estava com tanta pressa para fazer um milagre, que ele diz assim: enquanto eu profetizava, nem terminei de profetizar, enquanto eu profetizava, o vento, o reboliço começou a acontecer. Ei, ossos com ossos se juntaram, obedecendo a voz de Deus. Porque profeta não fala do que ele quer, profeta fala do que Deus manda. E quando o profeta fala o que Deus manda, milagre acontece. Antes que ele comece, antes que ele termine de profetizar, já começa a acontecer milagre. Sabe o que é que falta? Crentes determinados. Chega de comodismo. Sai dessa zona de conforto. Às vezes eu penso: Senhor, termina a casa e o povo vai se acomodar. Não, não pode. Termina o templo e todo mundo vai se acomodar. Não, essa igreja aqui não é uma igreja church. Não é simplesmente da parede preta, daquela que simplesmente a gente canta, traz uma palavra e tá bom, todo mundo vai para casa. Não, 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 não. Estamos aqui determinados para viver o maior milagre da nossa vida. Estamos aqui para mergulhar, não simplesmente nem pelos joelhos, nem pelos ombros, nem pelo tornozelo. Estamos aqui para mergulhar de cabeça até onde o Senhor quiser. Estamos aqui para orar, se for possível, pela madrugada, fazer uma campanha de oração de uma semana, 2, 3, e ver Deus se manifestar com sua glória. Estamos aqui simplesmente entendendo que estamos ocupando cargos simplesmente no mundo secular, mas não estamos ali por acaso, estamos ali porque Deus colocou, e aonde nós estivermos, aquilo que Deus colocar para nós, nós vamos fazer. Seja lá para dar uma palavra, expulsar demônio, estamos preparados para tudo. E se o arrebatamento acontecer, vamos para a glória, é ou não é? Amém ou não? Parece que tem crente que não quer ser salvo, não. Tem crente que não quer arrebatamento, não. Entenda uma coisa: Deus não te chamou simplesmente para você ficar acomodado. Mas Jesus, conhecendo a história daquele homem, eu vou entrar numa área aqui, talvez você se identifique. Tem coisas que acontecem porque Deus quer que te aperte mesmo. Porque tem enfermidade que se tirar de você, você se desvia. Porque enquanto você está com enfermidade, você está clamando e está na beira do tanque. Tem enfermidade que enquanto você está com a enfermidade, você está clamando, olhando para o céu. Não consegue olhar para o mundo, porque a dor não deixa, a enfermidade não deixa. Mas Deus conhece o teu coração. Tem enfermidade que Deus vai permitir até um certo tempo. Quando, pastor? Até Ele te quebrar. Tem enfermidade que Ele vai permitir você simplesmente ser moído por ela. Como Ele pega Nabucodonosor e castiga os seus, queimando o templo, trazendo para Jerusalém, trazendo para tão somente ali. Nabucodonosor vai trazer todos ali, e ali vão castigar, vão ser presos, outros vão ser mortos. Mas a Babilônia vai receber muitos judeus. E sabe o que é que Deus chama Nabucodonosor? Dizendo: é meu servo. Por quê? Porque eu quero ensinar os meus filhos. O que o Senhor quer dizer com isso, pastor? Quer dizer o seguinte: que o Senhor conhecia aqui o coração daquele homem. O coração dele não era muito bom, mas Deus tinha um negócio com ele. Deus tinha algo muito grande com ele. Tem pessoas que já era para estar no ministério pregando faz tempo, mas Deus tem apertado a corda, porque Deus está dizendo: eu vou tratar, mas você vai chegar. Não será do seu jeito, mas era a minha vez. Aí o Senhor diz assim: mas foi eu que troquei a vez, botei outro na tua frente. Não, mas por que assim? Porque eu te conheço. Tem coisas que Deus não vai permitir a você, porque Deus sabe que a demora é você pegar na mão assim, ó, e se desviar da presença.
vai trocar a vez. E você vai dizer: mas Senhor, toda vez que eu ia mergulhar, era minha vez e dava errado. Foi Deus que permitiu que desse errado. Porque senão o diabo já tinha se apossado da sua vida faz tempo. Senão você não estaria nem vivo. O que está te mantendo de pé muitas vezes é exatamente aquilo que Deus tem permitido na tua vida. Você deve entender. Se você não entende, não tem problema. Mas uma coisa eu quero dizer para você: Deus está no controle de todas as coisas. Ele faz como quer, a hora que quer, do jeito que quer. E não adianta contender com Deus. Jó, entendendo, ele vai declarar e vai dizer: mulher, porque a mulher reclama daquilo que está acontecendo, e ele vai dizer: ele é Deus, ele faz como quer, não é desse jeito. O bem que ele nos deu, tu aceitasse, mas o mal que ele está permitindo, você não quer aceitar. Ei, eu quero te dizer uma coisa, minha esposa. Ele vai declarar e vai dizer: ei, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Quando nós entendemos que Deus está no controle de tudo, tudo fica mais fácil. Nada acontece por acaso. Romanos vai declarar e vai dizer que tudo contribui para o bem daqueles que amam ao Senhor, segundo o propósito, a promessa que Deus tem. Nada é por acaso, mas tudo tem um propósito. Reclama quem quer, fale o que quiser, se murmurar só complica para você. Mas entenda que tudo tem um propósito de ensinamento. Tudo tem um propósito para que a glória de Deus se manifeste. Nada está fora do controle de Deus. Quando Marta chega para Jesus e diz: o Senhor demorou. Ele diz: não demorei nada, daqui a pouco você vai ver o que é que vai acontecer. Ele só chega na hora e no tempo certo. Nunca duvide da grandeza de Deus. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Aquele homem tão somente, vamos ler essa parte aqui, quando ele tão somente o Senhor pergunta se ele quer ser curado. E ali o verso 5, filho, 5:5, João 5:5. Já quero encerrar. Diz a palavra: estava ali um homem que havia 38 anos, que se achava enfermo. E ele vai declarar, e Jesus vendo ele deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: que queres? Ou queres ficar são? Em outra tradução, quer ficar curado. Quer ficar são? O Senhor faz a pergunta para ele, a resposta que ele tem, o enfermo lhe responde: Senhor, não tenho alguém ou algum que, quando as águas se agitem, me ponha no tanque. Mas quando eu vou, quando é minha vez, outro desce na frente. Disse-lhe Jesus: levanta-te. Toma o teu leito, pega a tua cama e vai. A dificuldade que você tem apresentado a Deus, para Deus nunca foi dificuldade. Para Deus é apenas uma história. Para você é dificuldade, para Deus é apenas história. Enquanto você apresenta a dificuldade, a sua dificuldade para Deus, Ele já tem preparado o maior milagre da sua vida. Quando você está contando o seu problema para Ele, Ele já está com a solução faz tempo. Lembra do centurião, quando ele chega e diz: Senhor, eu preciso de uma cura para o meu servo. E Jesus se dispõe a ir ver o servo. Mas ele diz: não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu não sou digno que o Senhor entre no meu telhado. Mas apenas uma palavra e o meu servo será curado. Entenda o tamanho da fé daquele homem.
Talvez Jesus estava pregando para muitos que estavam ali, e enquanto Jesus pregava, muitos não acreditavam. Mas chega uma pessoa diferente, que tão somente tem fé, e fé suficiente para declarar que Ele é o Todo-Poderoso. E quando Ele está pregando, muitos talvez não estão crendo, mas Ele está dizendo: Senhor, eu quero te dizer uma coisa. Muitos estão na tua frente, mas não estão entendendo quem é o Senhor e a sua grandeza e o seu poder. Mas eu quero dizer para o Senhor: estou com meu servo em casa doente. Não precisa que o Senhor vá lá, mas apenas uma palavra que o Senhor determinar, o meu servo será curado. Por quê? Porque eu sou o capitão. Eu sou o capitão de 100. E quando eu dou a ordem, não precisa eu estar lá, apenas eu falo e eles obedecem. A enfermidade que está lá do outro lado, ela só precisa da sua ordem. E quando ela entender que foi dada a ordem daquele que tem todo o poder, ela entenderá que não pode ficar onde está. Aquele homem tão somente surpreende a Jesus, e Jesus está dizendo: vai, porque o teu servo está curado em nome do Senhor. O mundo espiritual tem que entender que quando Jesus fala, os demônios têm que se render. A enfermidade tem que bater em retirada. Apenas uma palavra e o meu servo será curado. Porque quando eu dou a ordem, eles todos obedecem. Todos. Apenas eu escrevo uma carta determinando como tem que ser, e todos obedecem. Não será diferente na enfermidade que está sobre o meu servo. O Senhor fala aqui, e a enfermidade vai escutar lá, e vai entender que tem que bater em retirada. Sabe o que é que você precisa entender? Que nessa noite talvez você chegou sem fé, mas você precisa sair daqui carregado do poder e da graça de Deus, cheio de fé, de esperança. Aquele homem do tanque de Betesda, o Senhor conhecia a história dele indo e voltando. Jesus conhecia. Jesus chega no pezinho dele, pergunta se ele quer ser curado mais uma vez. Ele vai dizer: Senhor, tem dificuldade, não é fácil não, é complicado. Eu queria, mas é complicado. E Jesus vai determinar: difícil é para você, mas eu tenho uma palavra para você nessa noite. Eu tenho um direcionamento para você nessa noite. O que é difícil para você, a palavra vai sair agora. Pega a tua cama, levanta. Sabe o que você precisa? Buscar e esperar uma palavra que o mestre tem para te dizer nessa noite. Eu não sei qual a dificuldade, eu não sei quanto tempo você sofreu, mas pague o preço, porque a palavra que o Senhor vai te dar vai recompensar. Eu não sei quanto tempo você está esperando uma resposta do Senhor, mas Ele vai chegar. São 38 anos que aquele homem estava doente. Não sei quanto tempo ele estava no tanque, mas uma coisa eu tenho certeza: Jesus chegou, e o milagre não foi do jeito que ele esperava. O milagre foi totalmente diferente. Ele esperava por amigos, ele esperava por homens, mas tão somente ele recebeu apenas uma palavra e se levantou. Mas entenda, quando o milagre chega, muitos tão somente não queria que você fosse curado. Muitos não queria que você fosse, sabe, simplesmente receber essa bênção. É normal. Os judeus olham para ele e dizem assim: quem foi que te mandou carregar essa cama? Ele disse: foi o mesmo homem que mandou me levantar. Ele disse: mas tu sabes que hoje é sábado e tu não pode carregar. Tem gente que está mais preocupado com o protocolo. Tem gente que está mais preocupado com religiosidade. Tem gente que está mais preocupado talvez com tuas vestes, com tua aparência. Vestir bem é necessário, ter postura é necessário, mas tem gente que está mais preocupado em olhar a vida dos outros do que interceder. Tem gente que está mais preocupado, sabe? O filho de Belial não percebesse que o homem era paralítico, agora está andando, é o mais importante. Não percebesse que o mais importante ele recebeu. Está preocupado com a cama que ele está carregando dia de sábado, porque está quebrando o protocolo. Mas quem mandou ele andar é maior do que o protocolo.
quem mandou ele andar é maior do que o sábado, porque ele é o Senhor do sábado. Não foi o sábado que criou Jesus, foi Jesus que criou o sábado. Foi Jesus que determinou os dias, foi Jesus que fez o milagre, sabe? E ali eles estão preocupados. E eles perguntam para aquele homem: qual o nome dele? O homem ficou tão impressionado com o milagre que ele disse: não sei, o nome dele não sei. Mas vamos voltar para o templo. Talvez lá no templo eu encontre ele e eu digo quem é ele. O homem volta para o templo. Quem é que está no templo pregando? Jesus. Jesus tem um recado para você, porque tem gente que já recebeu um milagre, mas está com um pensamento diferente. Tem gente que recebeu um milagre, mas quer sair da igreja. Tem gente que recebeu um milagre e quer voltar para o mundo. Tem gente que recebeu um milagre e quer fazer tudo diferente. Mas eu tenho um recado para você nessa noite. Jesus vai se encontrar com o homem mais uma vez. E quando Jesus está pregando, avista o homem de longe e diz: pensa, né? Ele disse: estou maravilhado, Senhor. Estou feliz pelo milagre que eu recebi. Agora eu sei quem é o Senhor. Quem sou eu? Jesus, o Filho de Deus. Ah, é? Porque eu te curei? Porque eu fiz um milagre, eu sou filho de Deus? Porque eu te curei, eu sou filho de Deus? É. Eu tenho um recado para te dizer. Fala, Jesus. Daqui a pouco eu falo para você. Aguarda aí um pouquinho o culto. Eu tenho um negócio para te dizer. O milagre poderia chegar mais rápido na sua vida. Muitos passaram na sua frente porque eu permiti. Alguém era para te ajudar, mas eu não permiti, porque tem deserto que é eu e você que tem que passar, meu filho. Não é do seu jeito, não é da sua maneira, mas eu faço como quer. Fala, Senhor, o que é que o Senhor tem para me dizer. Daqui a pouco eu falo. Fica de pé toda a igreja. Quando aquele homem está no templo e agora ele entende que Jesus está pregando, Jesus chama ele próximo e agora começa a dizer: eu conheço a tua história, eu sei porque você demorou tanto a ser curado. Porque primeiro Deus estava tratando a tua alma e o teu coração, mas Ele te conhecendo, Ele vai ceder o milagre. Por quê? Porque a fidelidade de Deus não depende da tua fidelidade. Deus, para ser Deus, não depende da tua adoração. Com tua adoração ou sem tua adoração, Ele continua sendo o mesmo Deus. Se você adorar, Ele é Deus. Se você não adorar, Ele é Deus. Ele continua fazendo milagre independente. Entenda que é você que precisa de Deus e Deus não precisa de você. Ele é o teu pai, o teu amigo. E quero te dizer mais: a demora foi para tratar a tua alma e o teu coração, que é difícil. A demora é porque Deus queria fazer diferente. Não era com águas, era com encontro face a face. Por isso que tem hora que Deus marca o encontro em leito do hospital, na UTI, manda profeta. Não, eu pensei que o medicamento, eu pensei que o médico fulano de tal. Não, Deus vai marcar um encontro na tua Betesda. E Ele está dizendo: não vai ser Betesda, não vai ser o tanque, não vai ser o anjo, vai ser eu que eu vou marcar um encontro com você. Sou eu, o Senhor, que marcarei o encontro contigo. Por quê? Porque eu conheço o teu coração. Fala, Senhor. Ele disse: calma, deixa o culto terminar que eu falo. Eu quero te dizer uma coisa, homem. Uma coisa eu quero te dizer. Aquilo que tu almejava chegou em tuas mãos. Aquilo que tu queria chegou até você. E até chegou diferente, chegou melhor do que os outros. Porque os outros teve que mergulhar. Mas não, com você foi diferente. O próprio Deus chegou e disse: o que tu queres? Para você demorou, mas foi mais fácil. Você não precisa cair no tanque. Você precisou apenas de uma palavra. Mas uma coisa eu quero te dizer a partir de hoje:
vais e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Ele vai declarar. Entendeu a mensagem? Não, Senhor, deixa eu explicar melhor para que você entenda. Recebeu um milagre, recebeu a presença, recebeu a cura, mas está pensando diferente. Jeová está dizendo: se quer que aconteça coisa pior, então vai, deixa o velho homem nascer, deixa o velho pensamento nascer, porque era para ter mergulhado, mas contigo o negócio foi diferente. Vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior, diz o Senhor nesta noite. Entendeu, homem? Porque eu conheço o teu coração, eu conheço os teus desejos, eu conheço os teus pensamentos. Voltasse, voltou. Era preciso voltar para ouvir o que o Senhor tem para falar para você. Vai. E disse-lhe: levanta-te, toma a cama. Disse mais a palavra, verso 9. Por favor. Logo aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e andou. E diz mais a palavra do Senhor no verso 10. Verso 10. Então os judeus disseram àquele homem tinha sido curado: é sábado, não é lícito se levantar do leito, não é lícito carregar essa cama. Respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Quem manda é Jesus. O homem tem suas demandas, o homem fala uma coisa, mas a última palavra ainda vem de quem? Do mestre. Perguntou-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? Ele responde e diz assim: o que fora curado não sabia quem era Jesus, porque Jesus havia se retirado em razão daquele lugar estar com grande multidão. Diz mais a palavra do Senhor. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Recebeu o milagre? Recebi. Vigia, cuidado, para não te acontecer coisa pior. A chance foi dada, o milagre era para ser diferente, mas Jesus, por conta que te ama demais, Ele marcou o encontro e disse para você: cuidado, milagre você recebe, mas vigie, não vá para onde não deve ir, não faça o que não deve fazer, para que não te aconteça coisa pior. Amém? Quem recebe essa palavra nessa noite? Toma posse em nome de Jesus. Louva o nome do Senhor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer,